paz. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podem se assentar. Quero louvar ao Senhor por estarmos reunidos aqui esta noite, a fim de louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Quero pedir a especial gentileza de que os irmãos abram comigo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E enquanto o irmão encontra o texto, quero externar minha gratidão também ao nosso pastor por tão honrosa oportunidade que nos confere para anunciarmos a palavra de Deus essa noite. Que Deus continue o abençoando, o prosperando em seu ministério. Quero louvar a Deus por esta oportunidade e também agradecer ao Senhor que nos trouxe até aqui proporcionando esta noite. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Os irmãos encontraram? Está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele, de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Quero falar com os irmãos rapidamente sobre as lições da ascensão. As lições da ascensão. O livro de Atos abrange de forma muito seletiva os primeiros 30 anos da igreja. E segundo uma das tradições mais antigas do cristianismo, que seria do pai da igreja, chamado Irineu de Lyon, o autor do livro seria o mesmo do Evangelho segundo Lucas, ou seja, Lucas. Tanto que ambos os tratados são direcionados a uma mesma pessoa, a um mesmo indivíduo chamado Teófilo. E não se sabe ao certo a sua identidade. Existem muitas teorias a respeito de qual seria a identidade de Teófilo, se seria ele um general, se seria ele um comandante, se seria ele algum outro tipo de oficial romano, mas não se sabe, não há um denominador comum quanto a isso. Não podemos precisar quem era Teófilo, mas o fato é que Teófilo é um nome que significa amigo de Deus. E por mais que nós não possamos especificar quem de fato era Teófilo, nós podemos ampliar o significado do seu nome, dizendo que este livro foi escrito para todos os amigos de Deus. E este livro está endereçado a mim e a você. E a igreja primitiva, registrada em Atos dos Apóstolos, é uma igreja que tem por primazia duas coisas: a oração e a palavra. E se nós formos dar uma rápida olhada no livro de Atos sobre a oração,
nós veremos que é uma igreja que nasce com oração. Atos capítulo 1, versículo 12 a 14, a igreja perseverava unânime em oração. Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, quando o Espírito Santo vem sobre os crentes no cenáculo, a igreja estava não em confraternização, não em uma celebração aleatória, mas ela estava reunida em oração. Em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, quando Pedro e João subiam juntos para o templo, eles subiam na hora da oração com o propósito de orar. Em Atos capítulo 4, versículo 23 a 31, os apóstolos vão viver um episódio um tanto quanto doloroso, quando eles são julgados, quando eles são espancados, mas após de todo esse cenário terrível que eles vivem, a Bíblia diz no versículo 31 que eles oraram, e quando eles oraram, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que dizer também de Atos capítulo 12, quando Pedro, encerrado na prisão, estava na expectativa ou na iminência, melhor dizendo, de ser decapitado, tal como fora Tiago, mas havia uma igreja que estava orando e intercedendo pela sua vida para que Pedro fosse solto da prisão, e o milagre aconteceu de forma extraordinária. Agora, sobre o aspecto da palavra, em Atos capítulo 12, versículo 14 a 36, após serem cheios do Espírito Santo, Pedro prega a palavra e 3.000 pessoas se convertem. Em Atos capítulo 3, versículo 11 a 26, novamente Pedro vai pregar e 5.000 pessoas se convertem. Em Atos capítulo 4, versículos 5 a 22, perante o Sinédrio, Pedro prega a palavra. Em Atos capítulo 7, versículo 1 a 53, após a prisão, Estevão também estava diante do Sinédrio e pregava a palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4 a 8, em Samaria, Felipe prega a palavra. Em Atos capítulo 8 ainda, versículo 26 a 38, diante do eunuco, Felipe prega a palavra. E em Atos capítulo 9, versículo 20 a 25, Saulo mal se converteu e ele já começa a entrar de sinagoga em sinagoga, pregando a palavra, e a pregação da palavra é uma marca tão distinta da igreja primitiva, que quer diante de 3.000 pessoas, quer diante de 5.000, quer diante de 70, ou quer diante de uma única pessoa no meio do deserto, eles estão pregando a palavra, porque eles não estão preocupados com o número de pessoas apenas que está reunido, mas com a palavra sendo anunciada. Agora, por ter a oração e a palavra como primazia, a marca do livro ou da igreja registrada em Atos é de ser uma igreja cheia e direcionada pelo poder do Espírito Santo. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que mais carrega menções do Espírito Santo em toda a Bíblia. Tanto que a expressão pneuma hagios, ou Espírito Santo, ela é mencionada ao longo do livro de Atos dos Apóstolos cerca de 50 vezes. Sendo assim, o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser tranquilamente chamado de Atos do Espírito Santo, ou de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E aí o livro de Atos, ele inicia-se mostrando uma fase de transição. Jesus está no Monte das Oliveiras, no momento das instruções finais, em que ele seria assunto aos céus. E esse texto é registrado também em Marcos 16, 19 e Lucas 24, dos 50 ao 53. Porém, o livro de Atos, no capítulo 1, que é o texto que nós lemos, é o registro mais detalhado do último discurso de Jesus antes de ser assunto aos céus. E é deste discurso, é deste momento em que nós vamos tirar algumas lições. Pois ao discursar, em primeiro ponto, Jesus vai estabelecer uma promessa. Ao lermos o versículo de número 4,
a Bíblia diz que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus estabelece uma promessa. Qual promessa? O derramamento de poder, que está descrito no versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A promessa tem um destinatário, a igreja do Senhor, mas também tem um autor. E o autor dessa promessa não é um político. O autor dessa promessa não é um governante. O autor dessa promessa não é uma pessoa de nome e renome simplesmente, um ser humano comum. O autor dessa promessa é o próprio Jesus. E o fato da promessa ter sido estabelecida por Jesus dá-nos a certeza da sua garantia total. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste para sempre. A Bíblia diz no livro de Mateus que passa céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus têm certeza, têm garantia do seu cumprimento. E o mais interessante é que a promessa, e é um hábito de Jesus tinha um propósito muito maior do que alcançar apenas a quem foi prometido. Aliás, as promessas de Jesus têm essa tendência. Qual tendência? De alcançar mais do que apenas aquele a quem recebeu a promessa, mas alcançar o maior número de pessoas possíveis através daqueles que receberam a promessa. É só nós irmos para o livro do Gênesis, capítulo 12. A Bíblia diz que Abraão recebe a promessa do Senhor. Ele ouve Deus dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão é quem recebe a promessa, Abraão é o destinatário da promessa, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas através da promessa que Abraão recebeu. E é exatamente porque não compreendemos, ou alguns não compreendem esse princípio, é que não vem a promessa se concretizar em sua vida. A gente ora e diz: Senhor, está demorando, Senhor, parece que não vai chegar, Senhor, parece que não vai cumprir. Mas Tiago registra na sua epístola, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal na linguagem de Tiago, ou na compreensão de Tiago? Ele conclui dizendo no verso 3, para gastardes com os vossos próprios deleites. Então tudo aquilo que eu peço para mim, para eu usufruir e acabar em mim e morrer em mim, eu não receberei, porque Deus não nos chamou para sermos poços, Deus não nos chamou para ser cisterna, Deus não nos chamou para ser armazém apenas. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Deus não nos chamou para reter bênção, Deus nos chamou para segurar as promessas, Deus nos chamou para fluir através de nós, para que nós sejamos canais de bênção, para alcançar o máximo de pessoas que estão ao nosso redor. Deus lhe chamou para fluir e alcançar pessoas. Seja rio de Deus para alcançar pessoas onde você estuda, onde você trabalha, na vizinhança onde você mora, porque Ele nos chamou para fluir. Deus nos chamou para fluir. E segundo, Jesus estabelece uma promessa. Só que Jesus também estabelece uma condicional. Porque em seu discurso ele promete, mas diz: permaneçam em Jerusalém. E no versículo 4 ele vai enfatizar isso. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, que disse ele:
de mim ouvistes. Agora, o que Jerusalém representa na Bíblia para ser tão importante a sua permanência por parte dos discípulos como peça fundamental para o cumprimento da promessa? Jerusalém na Bíblia representa a cidade santa. Jerusalém na Bíblia representa também o lugar da adoração e do louvor. Jerusalém na Bíblia também representa o lugar de entrega e sacrifício. Jerusalém também representa o lugar da festa. E interessante que Jerusalém também representa o lugar onde a presença de Deus se manifesta com maior intensidade. Agora, estar longe de Jerusalém é tão perigoso que Jesus nos conta uma parábola em Lucas capítulo 10, dos versos 30 a 35, e eu sei, meus irmãos, que o propósito da parábola não é esse, ou que a interpretação não aponta para isso, porque o objetivo é falar quem é o nosso próximo. Mas abre-se o espaço para a interpretação a partir da história, quando Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém na Bíblia representa a totalidade de todos esses fatos que eu enumerei. E Jericó representa o lugar da maldição. E agora um homem está saindo de Jerusalém para Jericó, do lugar da presença para o lugar da maldição. E a Bíblia diz que o caminho é um caminho de descida. Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Porque sair de Jerusalém, do lugar da bênção, do lugar da manifestação da presença, para o lugar da maldição, é caminhar ladeira abaixo. E é tão perigoso que sair de Jerusalém para Jericó é estar passível de cair na mão dos salteadores. E aquele homem é pego, espancado, roubado e deixado à beira do caminho. Como? Morto? Vivo? O texto diz que ele estava meio morto. Ele não estava nem vivo, nem morto. Ele estava com uma condição de muitos crentes que abandonam Jerusalém. Tem aparência de vivo, canta como vivo, prega como vivo, ensaia como vivo, às vezes até ora como vivo, mas o seu interior já morreu. Porque Jerusalém para nós representa algumas coisas. Em primeiro lugar, Jerusalém para nós representa uma posição de obediência. Permanecer em Jerusalém é obedecer às ordens que Deus estabelece a nós. Tanto que essa é a condicional para que a promessa de Deus se cumpra. E é obedecer mesmo quando nós não entendemos o porquê das coisas. Porque cá entre nós, nem sempre Deus justifica o porquê Ele nos pede certas coisas, até porque Ele não nos deve satisfação. Mas o fato é que na maioria das vezes nós não entendemos o porquê de certas ordens. Mas a obediência incondicional às ordens que Jesus estabelece para nós resultarão em milagres extraordinários para a nossa vida. Porque nós não fomos chamados para entender, nós não fomos chamados para compreender, nós fomos chamados para obedecer à voz daquele que manda, e até o vento se cala e o mar se emudece. Não precisa fazer sentido. Ou aonde, meu irmão, pelo amor de Deus, faz sentido? Você encurralado na frente do mar, um exército atrás de você, divididos apenas por uma coluna de fogo, você diante do mar, com medo da morte, e Deus olhar e dizer: toca nas águas com esse bordão. Não faz sentido. Na mente humana tem que desembanhar a espada e ir para a luta, tem que desembanhar a espada e ir para a guerra, mas não faz sentido nenhum tocar bordão na água. Mas obedece, porque o mar vai se abrir, e o mesmo mar que foi estrada aberta para o livramento será o instrumento de derrota do teu adversário, porque o princípio é obediência.
Agora, Jerusalém também representa esperar em Deus, e somente em Deus. Como diz o salmista no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E é por isso que Jerusalém para nós também representa perseverança. Permanecer na mesma posição. E o desafio da vida cristã é permanecer na posição de obediência, perseverando, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, e contudo ainda dando errado. Permanecer em Jerusalém para nós também representa a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. E para Jesus é tão importante que nós estejamos em Jerusalém, que em Lucas 24, Jesus se desloca do seu sepulcro em direção a 2 discípulos que se extraviaram pelo caminho de Emaús, desobedecendo a ordem de Cristo, para os resgatar. E o perigo é que nos afastarmos de Jerusalém nos deixa cego, porque eles foram um caminho inteiro conversando com Jesus sem reconhecer que o Mestre estava diante deles. E acontece. O irmão da direita fala em línguas, o da frente sente a presença de Deus e parece que eu estou em outro lugar. E aí vem Jesus e nos resgata para voltarmos para Jerusalém. E Jesus não nos resgata de outra forma, porque Ele começa a conversar com seus discípulos. E Ele não os resgata com um simples bate-papo. Em Lucas 24, 27, a Bíblia diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Pelo poder da palavra, Jesus nos resgata de volta à posição de obediência, à posição de esperança, à posição de perseverança, a posição de intimidade. Talvez você entrou aqui essa noite desanimado, abatido, cansado e abandonou a perseverança, abandonou a esperança, mas o Espírito de Deus nos congregou, nos arrancando dos mais variados cantos dessa cidade, para dizer que o nosso lugar é em Jerusalém. Aleluia! Agora, nesse discurso da ascensão, em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre a promessa em si. E qual é a promessa? A promessa é o batismo no Espírito Santo. O texto está no versículo 5, quando ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Agora, é preciso dizer que os discípulos não tinham o conhecimento profundo do que seria esse batismo no Espírito Santo. Até porque o padrão de manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento estava limitado aos patriarcas, aos juízes, à classe sacerdotal, aos profetas e aos reis. E aí vem Jesus e diz: vocês serão batizados no Espírito Santo. E a dúvida surge no coração. E aí Jesus vai lançar mão de um recurso pedagógico de comparação. Como? Ele vai pegar algo que os discípulos conhecem, para ilustrar o que estaria por vir, quando a promessa do batismo se concretizasse. Então, o que os discípulos conheciam? O batismo de João. E qual é o batismo de João? O batismo nas águas. Então, Jesus vai lançar mão deste recurso, desse método comparativo, para que eles pudessem compreender. Eles entenderam na hora, porque qual é o cenário, ou como se dá o batismo nas águas? Nós, ao método comparativo, temos um candidato do batismo. Nós temos muitos batizados em águas, para não dizer a maioria, passaram por essa experiência. Nós temos o candidato do batismo, uma pessoa na sua idade de consciência, que reconheceu quem é e o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Nós temos o candidato.
nós temos também o ministro do batismo nas águas. O ministro reconhecido pela igreja, pela convenção, devidamente ordenado, que vai realizar o ato do batismo. E nós temos, além do candidato, além do ministro, nós temos o ambiente do batismo nas águas. E qual é o ambiente do batismo nas águas? As águas. Então, o que é ser batizado nas águas? É o candidato do batismo ser pego pelo ministro do batismo e mergulhado no ambiente do batismo, que são as águas. Simples. E o que é o batismo no Espírito Santo? Mesmo cenário, nós temos um candidato do batismo, e aí nós não temos limitação de idade, porque Jesus batiza criança, batiza adolescente, batiza jovem, batiza adulto, batiza ancião, e há no nosso meio pessoas assim como eu que foram batizadas do Espírito Santo ainda quando crianças, e Jesus ainda pode batizar sua criança no colo ainda essa noite, porque Jesus ainda batiza no Espírito Santo, então não há restrição de idade. E nós temos o ministro do batismo, o batizador, que é Jesus. Não é o Espírito Santo que batiza no Espírito Santo, não é como diz o Matos Nascimento no seu hino, o anjo que batiza no Espírito Santo. É Jesus, o sumo pastor, o pastor dos pastores, quem é o ministro do batismo no Espírito Santo. E aí prepara o seu glória a Deus, porque qual é o ambiente do batismo no Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo de Deus. Então o que é ser batizado no Espírito Santo? É o candidato do batismo ser pego por Jesus e mergulhado por completo no Espírito Santo, para que esteja completamente encharcado da presença do Espírito Santo de Deus. E assim como o batizado em água sai ensopado das águas, o batizado no Espírito Santo sai encharcado da presença do Espírito de Deus. Assim como o batizado nas águas é visivelmente diferente daquele que ainda não foi, porque ele foi mergulhado nas águas e sai todo molhado. Quem é batizado no Espírito Santo é diferente também de quem não foi. E assim como aquele que sai das águas deixa um rastro de água por onde passa, até o ambiente onde ele vai trocar as suas vestes, quem é batizado no Espírito Santo deixa um rastro da presença de Deus por onde passa. E esse é o desejo de Deus para nós. Tanto que Ezequiel 47, dos versos 1 ao 6, Ezequiel estava no templo. Ele é tomado em visão e ele está no templo. E na visão ele vê sair por debaixo da porta um rio. E é interessante porque nós podemos estar no templo sem nunca termos entrado no rio de Deus. E Ezequiel chega à beira do rio. E o anjo do Senhor mede 1000 côvados e convida Ezequiel, vem. E aqui está a prova do amor de Deus para nós, porque a iniciativa foi tomada pelo Senhor. Ezequiel entra e a água está pelo calcanhar. O anjo do Senhor mede mais 1000 côvados e Ezequiel avança e as águas estão pelos joelhos. O anjo do Senhor mede mais 1000 côvados e convida Ezequiel, venha. E Ezequiel vai, e agora a Bíblia diz que as águas se dão pelos lombos. Mas não para por aí, porque o anjo do Senhor mede mais 1000 côvados e diz, Ezequiel, vem. E agora Ezequiel diz, e eram águas impossíveis de se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Agora, por que se as águas estão na altura da coluna lombar, não dá mais para ir andando? Porque na cultura judaica, acredita-se que o centro da força humana concentra-se na coluna lombar.
E há um lugar na presença de Deus que a nossa força não leva, que o nosso braço não alcança, que a nossa capacidade humana não vai nos levar. Existe um ponto em que nós cooperamos nesse processo, mas há um lugar que as nossas capacidades nunca nos levarão. Mas Deus nos ama tanto, Deus quer tanto desenvolver este relacionamento de intimidade conosco, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor toma Ezequiel e o leva e o torna a trazer, porque há um lugar na presença de Deus onde o próprio Deus passa a lhe conduzir. Deus está dizendo: a tua força não vai te levar, mas eu quero te levar para lá. Há um lugar para você em Deus. Deus te quer em águas profundas, e é por isso que o batismo no Espírito Santo foi prometido a nós. Deus quer nos mergulhar em sua presença. Deus quer que nós saiamos daqui essa noite encharcados do seu poder. Há uma promessa de poder para nós. Nós não podemos nos conformar com águas pelos tornozelos, com águas pelos joelhos, com águas pelos lombos. Deus quer nos levar e nos tornar a trazer em águas profundas. Oh, glória a Deus. Em quarto lugar, no discurso da ascensão, ele diz que através deste batismo nós receberíamos poder. No versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra virtude ou poder no grego é a palavra dunamis. E a palavra dunamis significa poder real, habilidade ou capacitação. E em que sentido ela seria capacitação para nós? Jesus está nos concedendo um poder para fazer tudo aquilo que nós devemos fazer em sua presença, e nós naturalmente não teríamos habilidade suficiente para isso. Lembra quando Jesus promete, não me recordo agora se é João 14 ou João 16, que ele diz: eu vou, mas lhes enviarei um outro Consolador. João 16, essa expressão outro Consolador no grego é a palavra paracleto. E paracleto é mais do que consolador. Paracleto é aquele que segura na outra ponta. Paracleto era uma palavra grega utilizada para descrever um ajudante. Então, um exemplo: você está trabalhando numa marcenaria, você é um marceneiro, está trabalhando sobre uma porta, e você precisa mover esta porta de lugar. Você diz: meu paracleto, vem e me ajude. Ele pega na outra ponta. Então, quando Jesus diz: eu enviarei o outro Consolador, ele está dizendo: eu enviarei o Paracleto, porque vocês não precisarão levar este fardo sozinho. O peso estará distribuído. Você segura numa ponta, ele segura na outra ponta, e juntos vocês avançam, juntos vocês crescem, e juntos vocês ganham território para o reino de Deus. O peso não precisará ser carregado sozinho. O teu fardo não será carregado sozinho. O Espírito Santo está segurando na outra ponta. E esse é o dunamis. Só que o poder, ele tem propósito, porque ele não diz: vocês receberão poder para ter, vocês receberão poder para ser. E ser o quê? Testemunhas. E a palavra testemunha no grego aqui é a palavra marturos. E a palavra marturos dá origem à nossa palavra na língua portuguesa Marte. E Marte é alguém que está disposto a morrer pela causa em que acredita. O poder que Jesus está nos concedendo através do batismo no Espírito Santo é algo tão extraordinário
que nos capacita para, se necessário, olhar nos olhos da morte e continuar avançando diante da oposição. É por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a igreja segue avançando, segue caminhando, e não há oposição ou resistência para um povo que não teme a morte. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 32 a 38, e que mais direi, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. O que capacitou esses homens a continuar caminhando é porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e não há desafio que um crente cheio do Espírito Santo não possa vencer. É por isso que eu costumo dizer que o maior e melhor remédio contra a timidez do crente é batismo no Espírito Santo. Eu não consigo falar em público, eu não consigo pregar, eu não consigo cantar. Então começa a dobrar o seu joelho e buscar o batismo no Espírito Santo, que não há timidez que fique de pé. Para quem foi batizado no Espírito Santo de Deus. Não há timidez que vai segurar um crente batizado no Espírito Santo nos bancos. Se Deus lhe entregou uma chamada, mas a timidez ainda te trava, dobra o teu joelho e começa a buscar a promessa, porque essa dunamis de Deus, essa expressão dunamis, dá origem a duas palavras na língua portuguesa, a palavra dinamismo e a palavra dinamite. Em conjectura, esse poder que o Espírito de Deus nos concede, que Jesus nos dá através do batismo no Espírito Santo, é um poder explosivo, é um poder de impacto. É por isso que um crente batizado no Espírito Santo não consegue passar desapercebido, porque cheio do poder do Espírito Santo, ele impacta todo o ambiente por onde ele passar. É ambiente de tristeza, vira ambiente de alegria, é ambiente de morte, vira ambiente de vida, é ambiente de choro, vira ambiente de sorriso, porque Deus nos chamou para impactar e explodir com o poder das trevas. Não há inferno que faça a oposição de uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. O mal vai bater em retirada. Essa cidade será invadida pela igreja do Senhor, pelas ruas e pelos valados. Nós conquistaremos territórios para o Senhor. É por isso que nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Fica de pé, por gentileza. E essa promessa é para nós. Essa promessa é para o nosso tempo. Porque o mesmo Deus que usou Joel, lá no texto do Antigo Testamento, do qual Pedro faz menção em Atos capítulo 2, é o Deus que levanta Pedro após o batismo. Em Atos 2,39 diz: e essa promessa diz respeito a vós, e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E aí eu pergunto, irmão, sinaliza como puder. Há alguém essa noite que acredita piamente que foi chamado por Deus? Essa promessa é para você. Essa promessa é para nós.
Feche os seus olhos. E eu não sei qual é a sua posição. Se você está em Jerusalém. Se há alguma falta nesse sentido. E a gente tem o defeito de associar afastar-se de Jerusalém com desviar-se completamente. Mas às vezes é enfraquecer a esperança. Às vezes é não conseguir esperar mais. E o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nos renovar. E eu quero lhe convidar a orar esta noite por renovação. Porque o Espírito de Deus está no nosso meio. E o Jesus que batizou em Atos 2 está aqui para batizar crentes e renová-los. Talvez há muito tempo você não sente a presença de Deus. Talvez há muito tempo você não chora mais. Talvez muito tempo você não fala mais em línguas estranhas. Essa é a noite. Deixa o Espírito de Deus renovar o teu coração. Espírito de Deus, eis aqui a tua igreja. E nós estamos reunidos aqui essa noite, Senhor, porque nós almejamos. E nós cremos que Jesus já mediu 1000 côvados e está nos convidando para avançar no rio de Deus. Há pessoas aqui que estão com águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos. Mas é noite de nós nos aprofundarmos no rio do Senhor. Nos leva, ó Senhor, a águas mais profundas essa noite. Nos dá, Senhor, experiências novas em Tua presença. Renova, Senhor, a nossa oração. Renova os cânticos espirituais em nossos lábios. Renova, Senhor, as línguas essa noite, porque nós queremos sentir a renovação do Teu Espírito. Quebranta corações que se endureceram e que há tempos não choram em Sua presença. Nos renova, Senhor, essa noite. É o que nós lhe pedimos, Senhor.